Trump concede importante entrevista nos Estados Unidos após a chegada de Nicolás Maduro, em que mostra como será feita a governança da Venezuela, garantindo que sim, os americanos vão recuperar o seu petróleo e vão governar o país, enquanto há críticas da comunidade internacional e também de alguns democratas sobre a maneira como foi feita essa operação dos Estados Unidos, que eles nomearam como Operação Resolução Absoluta. E aí, será que os americanos feriram ou não o direito internacional? Falar um pouquinho também sobre as repercussões geopolíticas desse fato, já que China e Rússia se pronunciam sobre a questão, e eu diria que foi super importante do ponto de vista geopolítico para uma mudança de como foi o mundo, ou como é o mundo pós-Guerra Fria. Eu diria que assim, isso abre um precedente bastante importante para a Rússia, China e outros países, e também como esse acordo, como essa possibilidade de maior ação dos Estados Unidos no petróleo venezuelano pode afundar a economia da Rússia. Para finalizar, discutir um pouco mais sobre o papel da ONU. Sim, teremos uma reunião da ONU que vai acontecer amanhã, na segunda-feira, e as ameaças que rolaram contra outros países, como México, Colômbia e até mesmo a Dinamarca e a Groenlândia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa lá e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nomad, que é parceiraça aqui do canal, está te dando a possibilidade de você diversificar suas posições, ainda mais nesse momento de instabilidade, com as melhores taxas do mercado e usando o meu cupom Ricardo15 com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Cara, isso é um baita descontaço que aparece na sua conta para você diversificar e comprar os seus dólares. Se quiser, então, aqui, ó, QR Code na tela, a Nomad tem uma série de outros benefícios. Baixa o aplicativo que é de graça. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, nós tivemos algumas figuras que rodaram o mundo, e acho que o Trump ele fez questão de divulgar isso, para mostrar, faz parte da geopolítica mesmo, né? Como os americanos eles são poderosos, até uma certa posição de subordinação da Venezuela, ou de um líder que se colocava contra os Estados Unidos, amarrado, vendado, depois ali fotos de como foi a operação, como que estava o Pete Hegseth, o Trump, observando a operação acontecendo nos Estados Unidos, e o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, que é o John Daniel Hazin Kane, fez questão de dar um pronunciamento de como que foi a Operação Resolução Absoluta segundo a visão dos Estados Unidos. O próprio comandante chamou de uma operação discreta, precisa e executada no momento mais escuro da noite. Segundo o que foi divulgado pelos Estados Unidos, essa ação ela foi assim planejada durante meses, com a CIA a partir de espiões, com agentes da inteligência, muito possivelmente com traidores dentro do próprio governo venezuelano, fornecendo informações do comportamento do Nicolás Maduro, onde que ele dormia, qual que era o tipo de, sei lá, comida que ele tinha, enfim, quem eram as pessoas que estavam mais próximas, quem eram os seus agentes mais próximos. Então, com todo o detalhamento feito, o chefe do Estado-Maior garantia que a partir do final de dezembro eles já teriam condições de fazer essa operação, mas eles esperaram o começo de janeiro, falei para vocês ontem, porque existiam outros objetivos no continente africano, ataque que aconteceu na Nigéria, por exemplo, e também pelas condições atmosféricas. Vale lembrar que a geografia da Venezuela não é tão favorável assim. A gente sabe que Caracas, a capital da Venezuela, está em meio a uma cordilheira, né, a dobramentos ali altos, modernos. Então isso dificulta algum tipo de ação do ponto de vista geográfico, mas também serviu para esconder uma possibilidade de ataque e funcionar como um elemento surpresa. Dadas as condições atmosféricas, tudo muito bem preparado, o Trump ele autorizou na noite de sexta-feira para a noite de sábado. E aí sim, a gente teve a invasão a partir de 150 aeronaves que partiram e começaram a fazer ataques em vários pontos, como a tática de tergiversar, de fazer com que não focassem somente na residência do Nicolás Maduro, e houve também a neutralização dos sistemas de defesa. Sistemas de defesa esse que eram sistemas de defesa russo, pelo menos, claro, a sua grande maioria. Depois, eles chegaram até o complexo onde estava o Nicolás Maduro, e aparentemente, aí temos informações que foram um pouco diferentes. Segundo o chefe do Estado-Maior,
Ele e a sua esposa se renderam sem maiores confrontos. Já o Trump fala que ele quase tentou escapar para uma espécie de bunker, enfim, que ele poderia ter eliminado o Nicolás Maduro. Mas fato é que ele capturou, colocou no USS Iwo Jima, que levou em direção aos Estados Unidos. E foi só nesse momento que houve troca de tiros com algumas forças de Caracas. Ele até falou que teve avarias em uma só aviação, mas sem maiores problemas. Aparentemente, 40 pessoas da Venezuela, militares, aparentemente só militares, tá? Morreram nessa operação, mas o Nicolás Maduro foi colocado no USS Iwo Jima e levado em direção aos Estados Unidos, onde chegou e vai ser julgado segundo a legislação dos Estados Unidos. Eu sei que isso está abrindo algumas teorias da conspiração, é normal, eu não sei toda a verdade, você não sabe toda a verdade, mas, professor, até começaram a rolar uns memes, né? Pô, parece que foi mais fácil capturar o Lázaro do que o Nicolás Maduro. Lembra do Lázaro, né? Que fugia aqui das forças brasileiras e tal. Por que que isso aconteceu? Será que houve traição? Muito possivelmente sim. Não sei se toda a alta cúpula, se de pessoas mais próximas, mas assim, pelo menos fornecer informações, com certeza. Outra coisa, professor, mas a gente não teve, por exemplo, militares se colocando contra o Estado norte-americano. A gente não teve uma resposta efetiva. O que os americanos colocam é que eles também utilizaram uma espécie de guerra eletrônica, James, né? Sistemas ali que atrapalham a comunicação e não dá pra você militar, você é o cara que tá, não, ó, tá invadindo aqui, então deixa eu pilotar de acordo com a minha cabeça. Você precisa receber ordens. E aparentemente os Estados Unidos, depois de meses de planejamento, conseguiu neutralizar todas as possibilidades de defesa contra o Nicolás Maduro. A gente sabe que houve uma reunião que aconteceu, uma ligação que aconteceu próximo do Natal, em que supostamente o Trump teria dado um ultimato para o Maduro. Você tem o direito de fugir para a Turquia, fica lá, o Erdogan gosta de você, mas abre a possibilidade de um novo governante do país. Aparentemente ele não aceitou, e isso só confirmou a ação militar dos Estados Unidos. Pois bem, ele está sendo levado para os Estados Unidos, na verdade até já chegou, né, ali em Nova York, e vai ser julgado de acordo com a legislação dos Estados Unidos. E aí a gente tem uma questão super importante. Primeiro, pelo que ele está sendo julgado? A procuradora dos Estados Unidos, que é a Pam Bondi, deixou muito claro quais são as questões que envolvem tanto Maduro quanto a sua esposa. Conspiração para o narcoterrorismo, conspiração de importação de cocaína e posse de metralhadoras e dispositivos explosivos. Isso é o que vai colocar para julgamento o Nicolás Maduro. Fiz com vocês uma espécie de paralelo, né, com o que aconteceu, por exemplo, com Noriega no Panamá em 1989. Da mesma maneira que questionou-se a atuação naquele momento, questiona a sua atuação agora. E prestem bastante atenção, são coisas diferentes, espero que você não veja o mundo como 8 ou 80, né? Eu, Ricardo Marcílio, professor de geopolítica, aqui atualidades para vocês, não sou nem um pouco simpático com o governo Nicolás Maduro e acho que ele feriu muitos princípios relacionados aos direitos humanos, capacidade de protesto. Quem não lembra daquela cena que tanques venezuelanos passaram por cima de manifestantes da Venezuela, as instituições democráticas, canais de oposição, mídias de oposição foram cooptadas pelo governo Nicolás Maduro, as últimas eleições que ele falou que ia poder ter vistorias internacionais, pouco a pouco elas foram sendo eliminadas. Quando um grupo de 3 países de esquerda, que mantinham relações até que, vamos colocar assim, vai, razoáveis com Nicolás Maduro, Brasil, México e Colômbia, pediu as atas eleitorais, o Nicolás Maduro simplesmente ignorou essa proposta do Brasil e do México e da Colômbia, forneceu para a Suprema Corte, que contabilizou, sabe-se lá como, falou, não, o Nicolás Maduro é o real vencedor, então não acho que ele represente a democracia, e acho que grande parte da culpa da crise econômica da Venezuela tem nome, que é o nome Nicolás Maduro. Claro que tem as sanções internacionais e tal, são coisas diferentes. O Nicolás Maduro ser um ditador não significa que isso legitima algum tipo de ação internacional. São coisas muito diferentes e que pode abrir um precedente perigoso, já vamos entender aqui por quê. Quando a gente pega a legitimidade, vamos lá. Primeiro assim, o Nicolás Maduro vai ser julgado nos Estados Unidos. Existe um princípio da ONU, e os Estados Unidos é signatário, pelo menos até o momento, que fala que chefes de Estado têm imunidade em tribunais internacionais. Ou seja, os Estados Unidos não poderiam julgar o Nicolás Maduro porque ele é o chefe de Estado de outra nação. Sendo sincero, para mim esse é o mais fácil de ser superado, por 2 motivos.
Primeiro que os Estados Unidos não reconhecem as eleições que colocaram Nicolás Maduro no poder e uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de 2015 delimitou que o chefe de governo, ou seja, o presidente, ele tem poder para a partir do momento que ele achar suficiente ou não, tem nada a ver com Trump, isso é uma coisa do Estado americano, reconhecer outro líder como chefe de Estado. Os americanos já garantiram umas 30 milhões de vezes que não reconhecem Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, porque as eleições foram ilegítimas, reconhecem ele como chefe de um grupo de narcotráfico, que é o cartel Los Soles, e que também permite a atuação de outros grupos, como o Treinar Água, que estão, segundo os americanos, né, destruindo a sociedade americana. Então, nesse ponto, acho que é super fácil você dar um caráter de legitimidade segundo os Estados Unidos. O que os democratas estão reclamando e colocaram até que foram enganados pelo governo Trump, que tinha prometido em novembro e em dezembro, quando foi convocado a prestar os devidos esclarecimentos sobre o posicionamento de porta-aviões, equipamentos militares no Caribe, é que o Trump prometeu que não faria uma incursão terrestre na Venezuela e que não atuaria para mudar o seu regime de governo da Venezuela, e sim tentar limitar a entrada de entorpecentes nos Estados Unidos. Não existe um dispositivo na ONU, e mais uma vez falo para vocês, tá? Os Estados Unidos é signatário da ONU. Se os americanos são signatários da ONU, a Constituição dos Estados Unidos delimita que acordos ratificados pelos Estados Unidos internacionais fazem parte das leis supremas da nação, ou seja, elas devem ser seguidas. A ONU fala que você só pode atacar um país, segundo a legitimidade internacional, se for uma questão de autodefesa ou se tiver uma aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Então, isso pode ferir os princípios constitucionais, porque não cumpre nenhuma dessas duas premissas e porque claramente é um ato de guerra, segundo os próprios democratas. E para você atacar um outro país, segundo os Estados Unidos, tem que ter autorização do Congresso. Então, isso pode incorrer até mesmo em problemas jurídicos internos nos Estados Unidos. Externamente, a gente teve, por exemplo, uma convocação da ONU, que vai acontecer amanhã, na segunda-feira. Já vou até adiantar para vocês. Vamos ter países como o Brasil, como a Rússia, como a China, que vão prestar, nossa, estou muito estarrecido com a situação, vocês ferirem o princípio internacional. E convenhamos que não muita coisa vai ser feita contra os Estados Unidos. Mas ferir o direito internacional, feriu. E por que isso é muito perigoso? Porque pode ser, de novo, galera, você tem que pensar não com o coração, não de maneira apaixonada, mas de maneira razoável. Vamos lá? Professor, eu detesto Nicolás Maduro, acho que ele é um ditador, a população venezuelana estava sofrendo. E, inclusive, quando você vê imagens que estão sendo compartilhadas, poxa, os refugiados da Venezuela que estavam na Argentina estavam comemorando. Você vê, por exemplo, movimentações de refugiados venezuelanos aqui no Brasil comemorando. Eu ainda não vi. Claro, a gente está muito incumbido na mídia ocidental, mas grandes reivindicações da população reclamando, né, contra essa operação. Pelo menos o que a mídia mostra pra gente é que a maior parte da população venezuelana gostou. São coisas diferentes. Ter gostado, você acha legal, não quer dizer que não fira os princípios internacionais. Vamos tentar fazer uma espécie de princípio aqui? A Rússia, por exemplo, alega que a presença de tropas da OTAN próximo das fronteiras da Rússia colocaria sua segurança nacional em risco. Como a Ucrânia estava reivindicando uma entrada para a OTAN, então tá certo a Rússia invadir a Ucrânia. Poxa, a gente tem, por exemplo, vários russos que estavam sendo perseguidos na Ucrânia. A gente tinha, por exemplo, russos que regiões da Ucrânia, regiões que têm maioria russa, historicamente falando, onde era proibido falar russo, havia perseguição contra a igreja ortodoxa, o governo Zelensky passava um certo pano para grupos extremistas, para grupos enfim, né, porque eles eram ultranacionalistas contra os russos, não é que o Zelensky seja, hein, mas passava um certo pano. Então justifica a violação da Carta da ONU que a Rússia fez? Ah, professor, mas o Zelensky era um presidente legítimo. A Rússia fala que não. A Rússia fala que o Zelensky, por exemplo, não passou pelo processo eleitoral. A Ucrânia é um país extremamente corrupto, historicamente falando. Isso viabiliza, então, algum tipo de agressão? A China, na questão em Taiwan. Taiwan, segundo a República Popular da China, é uma ilha separatista. É uma ilha rebelde. É uma ilha que fica se armando contra a China. É como se fosse um território brasileiro que quer se separar do Brasil e fica comprando armas para isso. Então, segundo a China,
Não é também, poxa, eu tô fazendo aqui, ó, eu tenho meus motivos para isso, é uma questão de segurança nacional. Se a gente começa a fazer ataques preventivos ou fazer ataques por uma questão de segurança nacional, não respeitando princípios do direito internacional, isso pode incorrer em seríssimos problemas. Isso abre um precedente perigoso. O Antônio Guterres, por exemplo, que é o secretário-geral da ONU, falou sobre isso. A ONU, que está cada vez mais descredibilizada, né? Enfim, mas ainda é, sei lá, o espaço em que os países costumam ir para debater temas importantes. Então, cuidado, porque isso pode abrir um precedente perigoso. De novo, não vejo o mundo como 880. Dá para você não gostar do Nicolás Maduro, achar bom, né, que haja algum tipo de chance de talvez uma democracia incorrer na Venezuela e, ao mesmo tempo, condenar as ações americanas, porque violam os princípios internacionais. Professor, e o futuro da Venezuela, né? O que guarda o futuro da Venezuela? Pois bem, o Trump, ele deu declarações alegando que vai administrar os Estados Unidos, vai administrar a Venezuela até que a transição seja concluída. Vamos tentar fazer uma espécie de similaridade? Ele falou coisas muito parecidas na faixa de Gaza. Vai ter um conselho administrativo que vai ser pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos, por grupos árabes. Ninguém sabe exatamente como vai ser hoje na faixa de Gaza. E penso que na questão da Venezuela, coisa muito parecida aconteça. Palavras do Pete Hegseth é que os Estados Unidos não mobilizarão militares na Venezuela, mas eles vão tentar agir em conjunto com um suposto chefe de governo, que a gente vai discutir exatamente quem vai ser, para aquele governo de acordo com os anseios dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos colocaram é que não há prazo até quando essa transição vai ser feita, cabe aos Estados Unidos decidir isso. E que os americanos estão designando uma equipe agora. E que eles vão informar no futuro próximo quem serão essas pessoas. Quem era a sucessora ou sucessor mais possível? Edmundo Gonzalez, que, segundo os Estados Unidos, foi quem venceu o último processo eleitoral, ou a Maria Corina Machado, que é a grande nome, né, da oposição venezuelana, ganhou o Nobel da Paz e tal. O Trump falou sobre ela, falou que ela é uma excelente pessoa, mas que ela não tem a credibilidade e a população não gosta dela o suficiente para que ela tenha legitimidade para governar a Venezuela. Ou seja, aparentemente os Estados Unidos já deram uma certa descartada na Maria Corina Machado, pelo menos até o momento. Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente da Venezuela, já foi nomeada pela Suprema Corte da Venezuela para ser a presidente no momento provisório, e o Marco Rubio comentou nessa entrevista também que está conversando com a Delcy Rodrigues para conseguir coordenar essa transição. Aí a gente tem diferentes interpretações, diferentes falas. Porque o Trump falou que ela foi bastante graciosa com os representantes americanos e que ela pode ser o nome para governar essa transição. Só que quando você pega declarações da Delcy Rodrigues para a população interna da Venezuela, ela fala que a Venezuela não será uma colônia, que o Nicolás Maduro é o presidente legítimo da Venezuela e que a Venezuela não suportará, não deixará que os Estados Unidos roubem os recursos naturais da Venezuela. E aí, qual desse Rodrigues é a verdadeira? A que o Marco Rubio fala que está coordenando ações futuras com os Estados Unidos? Ou a Delcy Rodrigues que fala que o Nicolás Maduro é o presidente legítimo e que vai agir de acordo com os interesses da Venezuela para fazer com que os recursos fiquem no país? Difícil a gente saber, né? A gente vai ter que aguardar cenas dos próximos capítulos. O Trump falou que o que aconteceu com Maduro poderia acontecer também com outros líderes políticos e militares da Venezuela se a situação política não mudar e que a maior parceria entre Estados Unidos e Venezuela tornará o povo venezuelano rico, independente e seguro, que eles não vão mais sofrer, que os Estados Unidos vão garantir que o país seja governado de maneira correta. E aí me causa uma certa preocupação pelo histórico dos Estados Unidos. Talvez, não sei quanto de geopolítica ou história vocês conheçam, mas os americanos já fizeram algumas ações assim no passado. Invadiram o Afeganistão para tirar o Talibã na guerra mais longa da história dos Estados Unidos. Qual foi a consequência para o Afeganistão? Uma guerra civil que consolidou, depois de 20 anos, a volta do Talibã ao poder e um governo totalmente que não respeita os direitos humanos, com uma miséria instalada no país. E, aliás, com o Talibã muito mais poderoso do que era no passado, porque herdou grande parte do arsenal militar que os americanos deixaram no Afeganistão. No Iraque, houve a deposição do Saddam Hussein, que também era um ditador.
Você teve uma guerra civil se formando entre sunitas, xiitas, curdos, outros grupos étnicos locais. Fato é que dessa opressão que teve contra os sunitas, surgiram grupos extremistas, a exemplo do ISIS, e o Iraque é um país que passa por uma guerra civil. A Líbia de Muammar Gaddafi, também alegando uma luta pela democracia e tal, tira-se Muammar Gaddafi e instala-se uma guerra civil no país, e uma Líbia que era um dos países com as melhores condições sociais e econômicas da época, para uma Líbia que mais uma vez atravessa uma guerra civil e com a ascensão de grupos extremistas islâmicos. Ou seja, o prognóstico, né, o passado histórico não é exatamente positivo dessa coordenação, atuação conjunta de Estados Unidos e o país, ou essa intervenção, que é feita pelos americanos. Geralmente, quando os americanos tentam promover o que a gente chama de state building, a construção de um novo Estado de acordo com os princípios dos Estados Unidos, acabam ocorrendo em ditaduras militares, em governos extremistas, guerras civis. Pelo menos esse é o histórico. Vamos ver se a situação muda pelo menos dessa vez, né? De novo, cara, eu tô aqui pensando no bem da população venezuelana. Professor, por que que os americanos então fizeram isso? Eu acho, vamos tentar entrar de acordo aqui, né? Que todo mundo concorda que a questão do narcotráfico foi uma justificativa para que a ação seja feita, mas que não é o objetivo principal. Vide que nós temos outros países que são muito piores para os Estados Unidos, a exemplo de México, a exemplo de Colômbia, a exemplo de Peru, a exemplo de Equador, que não tiveram movimentações desse sentido por enquanto. Além disso, nas eleições em Honduras, por exemplo, o Asfura, candidato favorito do Trump, tinha um passado negativo com uma pessoa relacionada ao seu partido. O Trump concedeu um perdão para essa pessoa, que era uma das principais responsáveis pela entrada de entorpecentes nos Estados Unidos. Ou seja, aparentemente o combate ao narcotráfico não é o objetivo principal do governo Trump. Professor, petróleo. Cuidado, acho uma justificativa válida, mas rasa. Não só isso. Claro que os americanos têm muito interesse no petróleo venezuelano. E, aliás, o Trump garantiu que ele vai retomar o que foi roubado dos Estados Unidos. Como assim, professor? Na década de 90, a Venezuela, durante o governo Carlos Andrés Pérez, seguia um princípio mais liberal, então privatizou seus recursos naturais, grande parte para empresas americanas. Quando Hugo Chávez, em 1999, assume o poder com seu regime bolivariano, principalmente depois que os americanos tentaram, a partir de um golpe, tirar Hugo Chávez do poder, Hugo Chávez começa a nacionalizar os recursos, começa a promover o crescimento das estatais, da PDVSA, dentre outros pontos aí, né? Então, quando os americanos falam de retomar o que é americano, está principalmente relacionado a tentar retomar o petróleo, que foi nacionalizado pelo governo Hugo Chávez, pela PDVSA, a estatal de petróleo venezuelana. A Venezuela, ela tem um potencial gigantesco. A gente fala hoje de quase 20% das reservas internacionais, e isso dá quase 4 vezes mais do que as reservas americanas. Isso é maior do que as reservas da Arábia Saudita. Só que cuidado, vamos lá, né? O maior produtor de petróleo do mundo chama-se Estados Unidos, o maior exportador de petróleo do mundo chama-se Arábia Saudita e as maiores reservas de petróleo chamam-se Venezuela, embora grande parte do petróleo seja um petróleo de não muito boa qualidade. Professor, por que que a Venezuela não está entre os maiores exportadores e produtores? Por conta do sucateamento. A gente tem uma série de migração de mão de obra qualificada que saiu, claro, miséria no país, né? A galera sai ali. As sanções econômicas impedem também que a Venezuela consiga comprar novos equipamentos, consiga desenvolver tecnologia. Então, os produtos estão ficando sucateados. Então, vocês entendem que hoje a Venezuela ela tem um potencial gigantesco de crescimento. Se a Venezuela voltasse a uma grande potência tecnológica na extração de petróleo, porque petróleo tem e muito, só que tanto a fuga da mão de obra qualificada, graças à miséria promovida também pelo governo Nicolás Maduro, e as sanções internacionais que impedem a deixar um pouco mais tecnológico a extração de petróleo, impossibilitaram que a Venezuela consiga ter uma produção importante. Os americanos, claro, querem bastante esse petróleo. Mas vamos aprofundar um pouco a nossa análise? E não sou eu que estou falando, a gente fala de uma figura chamada de Oleg, que é um grande parceiro, um dos chamados oligarcas do Putin, que demonstrou grandes preocupações em relação a esse domínio do petróleo parte dos Estados Unidos. Vamos imaginar que a Venezuela triplique a sua capacidade de produção. E vamos ser sinceros, tem capacidade para muito mais do que isso, hein? Quadruplicar, quintuplicar, é a capacidade venezuelana. Se a gente tem maior oferta de petróleo no mundo,
o que acontece com o preço do barril de petróleo? Cai, lei da oferta e da procura. Claro que existe a OPEP, né, para tentar regular, tal, possivelmente não vai deixar simplesmente cair desse jeito. Se você faz com que o petróleo caia de preço, como que a Rússia principalmente se sustenta, hein? A partir da exportação de gás e petróleo. Isso pode sufocar a economia da Rússia e obrigar os russos a fazer algum tipo de possibilidade de acordo. Então, isso pode deixar a Rússia um pouco mais na mão dos Estados Unidos. Além disso, a China tem grandes interesses geopolíticos na América Latina, e claro que o regime Nicolás Maduro, líder do movimento bolivariano para a América Latina, era o grande símbolo anti-imperialista. Então você consegue afastar empresas chinesas, afastar uma relação mais próxima de China e Venezuela e América Latina, e ainda pressionar os russos pela possibilidade de um acordo. Mas, como eu falo para vocês, abre-se um precedente perigoso. A China condenou essas invasões, a Rússia condenou essas invasões. A gente teve, por exemplo, o Dmitry Medvedev, que é o conselheiro de segurança do Putin, e quem é velho de guerra conhece ele aqui no canal, né? Cara, falou palavras, falou que assim, ó, a única garantia viável hoje que um país pode ter depois da cessão americana da sua soberania é um arsenal nuclear. E aí eu falo, ele até perguntou, né? A Rússia, então, está errada em tentar manter a OTAN longe das suas fronteiras? Ou então de proibir, por exemplo, que movimentos ultranacionalistas anti-Rússia se consolidem na Ucrânia? Ou na Geórgia? Ou talvez nos países bálticos? Entende? A China está errada em querer invadir Taiwan, então? Se não tem princípio internacional, legislação internacional, então isso pode servir como argumento para os países aumentarem o seu desenvolvimento bélico. A OTAN gastando 5% do seu PIB em defesa, é a tendência até 2035. O Japão falando em armas nucleares, a Coreia do Sul falando em armas nucleares, a Coreia do Norte também indignada com as ações. Cara, vamos ser sinceros, o mundo vai passar por uma nova corrida bélica. Por isso que a tendência é uma mudança geopolítica bem importante no futuro próximo. E claro, outra coisa que chama bastante atenção são as ações americanas que podem correr disso. Perguntado sobre o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, o Trump falou que o recado está dado. A Colômbia hoje é um centro de produção de pozinho branco e que, se continuar assim, coisa muito similar pode acontecer. A Colômbia também é uma ditadura? Ou haverá algum tipo de autorização do Conselho de Segurança da ONU para fazer essa ação? E aí, pode alegar o Gustavo Petro é um ditador? Ah, professor, não gosto dele porque ele é de esquerda. Pô, beleza, tá? Ele é um ditador também? Falou sobre Cuba também. O Miguel Dias-Canel, que é o presidente de Cuba, falou que o povo cubano dará o seu sangue para proteger o regime venezuelano. Mentira, vai dar nada de sangue, né? Mas falou também que é para Cuba tomar um pouco mais de cuidado. E aí o Marco Rubio tem grande interesse. E aí, vai fazer uma nova ação? A gente teve até mesmo a esposa de um dos militares americanos de alto escalão colocando ali uma bandeirinha dos Estados Unidos na Groenlândia. Não, é segurança nacional, interesse nacional dos Estados Unidos. E o Brasil, que tem muitas terras raras, tem água, energia para colocar data centers, também interesse nacional dos Estados Unidos? Por isso que eu falo, cuidado, precedente perigoso para o que pode ocorrer em um futuro próximo. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Só a Cláudia Sheinbaum também, hein? Fala assim, olha, a Cláudia Sheinbaum é uma excelente pessoa, gosto muito dela. Mas existem cartéis atuando no México. Pode invadir o México também? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.